não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Você vê, o conhecimento que nós temos do mundo sensível é o conhecimento de fatos. Então, o fato por si não explica nada. Né? O fato, você não pode dizer que o fato por si mesmo seja um conhecimento. É na busca de compreender os fatos que você extrai deles a forma inteligível e continua com o processo inteiro. Né? Então, fato não é explicação, explicação não é fato. Tá certo? Entre os dois, o existencialista escolhe o fato mesmo que ele não o entenda. Né? Quer dizer, ele prefere, vamos dizer, a vida, entre aspas, mesmo que ela seja ininteligível. Ela é uma aceitação lógica da ilogicidade, é uma aceitação racional da ilogicidade da experiência. Né? Então, como eu digo, o fato não é explicação e a explicação não é fato. Tá certo? Então, mas acontece o seguinte, que houve, no 2009 anos atrás, vamos dizer, o fenômeno da encarnação. Encarnação do quê? Encarnação do Logos. O que é o Logos? É a razão divina. É o conjunto, vamos dizer, da inteligência e do conhecimento de Deus. E isto, por sua vez, chega a nós não como uma teoria, não como uma explicação, mas como um fato. Está entendendo? Então quer dizer que quando você chega ao último grau, vamos dizer, da explicação e da abstração e da universalidade, você está tocando algo do Logos. Ao mesmo tempo que este Logos se apresenta a você, não como uma teoria que você pensou, mas como um fato. E você entende que toda a sua razão, toda a sua capacidade especulativa, etc., não é senão, vamos dizer, uma expressão local individualizada desse mesmo Logos. Quer dizer, quem está te inspirando é o Espírito Santo, e o Espírito Santo te leva para onde? Te leva para o Logos. Tá certo? Então isso quer dizer que Aristóteles, sem ter sabido nada de encarnação, ele já tinha entendido esse caráter circular das relações entre vida e razão, entre individualidade concreta e universalidade abstrata. E esse caráter circular se manifesta claramente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fala, bom, era isto que eu estava procurando. Então quer dizer que aquilo que para o nosso amigo Bruno, como para Søren Kierkegaard, era a conclusão final. A conclusão final é a seguinte: existe o mundo como ideia, existe o mundo como rapto. E eu opto por este último, porque a ideia só cria coisas malvadas, só cria ideologias, etc, etc. Bom, isso aí não é uma solução, isso é um problema. Porque se é assim, então nós estamos condenados a viver numa oposição perpétua entre vida e ideia. E se é assim, em última análise, todo o nosso conhecimento não vale nada. Ainda que você possa racionalizar a ilogicidade do conjunto, você não vai passar de um irracionalista no fim das contas. Tá certo? Então, isso quer dizer que do conjunto da minha perspectiva, presta atenção, do conjunto da minha perspectiva filosófica, o Bruno ele estava pensando um pedacinho assim, que era para mim, vamos dizer, um dos pontos de partida, uma das perguntas iniciais, e que para ele foi o horizonte maior da sua compreensão do mundo, da sua cosmovisão. Tá certo?
Sendo que o objetivo dele não era compreender isso aí, era simplesmente expor em palavras a sua experiência. Então, o que é a função da obra de arte literária? O que é a função do poeta? Aí tem o meu escrito Poesia e Filosofia, que eu acho que está no site. Não é isso? Onde eu lhe explico o seguinte, que eu parto, vamos dizer, da definição do Croce. Acho que o Croce não estava errado quando ele diz que a poesia é uma expressão de impressões. As pessoas não entendem o Croce quando ele está falando somente de impressões sensíveis, banais, etc. Não é isso. Quer dizer, você tem uma certa experiência da realidade, uma experiência direta e pessoal da realidade. E ela, quer dizer, não é acessível a outras pessoas, a não ser que você a verbalize. E não é acessível nem mesmo a você. Quer dizer, se você não verbaliza, você está preso dentro da sua cosmovisão, como um peixe está preso dentro d'água. Tá certo? No momento em que você a verbaliza, daí ela pode ser pensada. Então daí é possível até você comparar a sua cosmovisão com outras. Acontece que todo o trabalho do filósofo é simplesmente expressar essa cosmovisão em palavras. Do poeta, perdão. Todo o trabalho do poeta é simplesmente expressar essa cosmovisão em palavras para torná-la pensável. Não é isso? E nisso aí vai a vida inteira dele. Não dá tempo para fazer mais nada. Tá certo? Você vai ver que o único poeta filósofo que existiu na humanidade foi Platão. Porque Platão fazia o serviço inteiro, você está entendendo? Ele partia de uma coisa, mas ele partia da expressão poética da realidade, a examinava, subia até o nível da universalidade. Na suprema universalidade ele encontrava outro nível de realidade, o qual já não podia ser expresso doutrinalmente e que ele voltava a expressar poeticamente. Fechando, portanto, o círculo. Só Platão fez isso. Ninguém mais consegue fazer. Ninguém mais conseguiu fazer jamais, 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 jamais. Então, aqui parou, aqui o negócio travou. Mas eu não sei se travou só aqui ou na... Dá um cafezinho para mim. Travou lá. O Silvio está dizendo. Travou lá também. Voltou? Eu não sei se vocês ouviram as últimas coisas que eu estava dizendo. Acho que você falou Platão. Pergunta para eles aí onde que parou, qual foi a última. Pergunta se ouviram o que eu falei de Platão agora. Bom, então, está dizendo que Platão foi de fato o único poeta filósofo que jamais existiu, porque ele era plenamente as duas coisas. Mas, quer dizer, ele tinha, vamos dizer, a expressão poética, narrativa da experiência real, e ali, vamos dizer, tem vários começos dos diálogos do Platão que são verdadeiras maravilhas de narração, né? Como, por exemplo, no começo da República, quando Sócrates encontra os amigos e conta que ele foi ver o festival num tal lugar, assim, e certo, ali está condensado simbolicamente tudo o que ele vai dizer depois. Né? Então você vê, mas é um grande poeta, mas ele não se limita a condensar simbolicamente. O que ele condensa simbolicamente o que ele vai dizer depois, e depois ele diz aquilo analiticamente. Só que, através da análise filosófica, da análise dialética, ele vai subindo até um nível de universalidade, e quando chega na extrema universalidade, ele encontra um outro plano de realidade que ele já não consegue expressar doutrinalmente, e ele volta a usar a linguagem poética através do mito. Então, ele fecha o círculo inteiro. Né?
Então, é o único sujeito que conseguiu fazer isso na humanidade. Ninguém mais fez, tá certo? Então, vamos dizer que esta coisa que o Bruno expôs como experiência interior, expôs tão maravilhosamente, tão ricamente como eu não conheço outro. Quer dizer, esse abismo entre, vamos dizer, a realidade viva e ideia, que é uma experiência que existe e que todos nós temos que passar por ela, porque ela faz parte, vamos dizer, da nossa civilização. Eu não conheço quem tenha expressado isso melhor que o Bruno. Não conheço em todo o mundo quem tenha expressado isso. Só que isso é uma experiência. É uma experiência, e essa experiência gera uma cosmovisão, um certo sentimento do mundo. Né? Então, este sentimento do mundo eu já o tinha muito antes de conhecer o Bruno, e eu já tinha aquilo como problema, né? Muito antes de encontrar aquilo, só que aquilo para mim era um problema. E, como visão filosófica, era absolutamente inaceitável. 100% inaceitável. Eu digo, não, isso aqui filosoficamente é um erro. De onde veio o fato de que eu corrigi filosoficamente muitos poemas do Bruno. Dizendo, olha, o que você está fazendo aqui está errado, isso aqui não corresponde. Né? Como, por exemplo, o famoso poema dele que é a resposta dele à Máquina do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade. Né? Esse poema foi alterado muitas vezes, e alterado assim, por mim, falar, isso aqui não pode ser assim. Por exemplo, esse personagem que você colocou não corresponde ao que você está dizendo, e assim por diante. Né? Eu também achei que ali ele tinha exagerado no negócio da oposição entre vida e ideia. Ele tinha criado, vamos dizer, uma coisa totalmente trágica. E eu dizia, Bruno, você tem essa visão trágica, mas você é um cristão. Então isso quer dizer que no plano da fé você está recuperando a unidade que você está dizendo que não existe. Né? Mas a vida do Bruno era assim, era um permanente. Era como você esticar um elástico até o ponto da ruptura. Então chegava quase à ruptura, mas não rompia não, você tá entendendo? Não rompia por quê? Porque quando chegava na hora H, ele, vivendo essa cosmovisão trágica até o último momento, chegava na hora H, ele não aguentava e começava a rezar. Entendeu? E daí, de certo modo, Deus restaurava o senso da unidade. Tá certo? Mas não num nível intelectualmente consciente. Restaurava existencialmente. Oi. O Espectro, exatamente. O poema O Espectro. Então, agora, se for pensar por outro lado, bom, qual é a influência do Bruno Tolentino sobre o Olavo de Carvalho? O Bruno foi um fornecedor de material, fornecedor de documento. Partindo, vamos dizer, desta oposição kierkegaardiana entre a vida e a abstração, eu a encontrei documentada muito bem nas obras do Bruno, nas obras e na própria vida dele. E meditei sobre isso. Falei, bom, isso aí não é uma influência. A influência é quando vem uma forma que se sobrepõe à sua matéria, então você enquadra a sua experiência dentro de uma forma que o outro lhe deu. Como, por exemplo, Aristóteles forneceu inumeráveis formas nas quais eu colocava lá a minha experiência e achava perfeitamente compreensível à luz do que Aristóteles está dizendo. O Bruno foi exatamente o contrário, um fornecedor de material no qual eu dava forma. Então, quer dizer, filosoficamente, a influência do Bruno sobre mim é zero. Agora, a minha sobre ele existiu no sentido que eu tentei corrigir essa tragicidade da cosmovisão dele. Tragicidade que era incompatível com o fato dele ser cristão. E que ele conseguia manter aquilo literariamente, sobretudo porque existencialmente ele tinha para onde correr. Está compreendendo? Então, na hora H, ele fazia que nem o Descartes, quer dizer, a coisa engrossou, então agora eu apelo para Deus. Quer dizer, eu não sei a solução disso, mas Deus vai me tirar dessa encrenca. Eu digo, olha, não apenas Deus vai tirar dessa encrenca, mas ele já tirou há muito tempo. Quer dizer, esta ruptura total no qual você está vivendo, ela não existe, ela é uma ilusão. Porque a verdadeira realidade é o quê? É a encarnação do Logos. Então aquilo que é o supremamente abstrato e universal, né, se manifestou na carne e habitou entre nós. Então cadê é que nem aquele verso antigo, ubi est mors victoria tua. Onde está a morte, a tua vitória?
O dualismo, evidentemente, é a morte, é a separação. Né? Então, essa separação não existe. Ela existe como experiência temporária humana pela qual todos nós temos que passar. Tá certo? Mas ela pode ser recuperada, a unidade é recuperada, tá certo? Seja no nível existencial religioso, seja no nível intelectivo, desde que você se atenha à grande tradição da filosofia. Mas se as influências predominantes você são de filósofos secundários, como é o caso de Søren Kierkegaard, você vai acabar, você não vai transcender isso aí, você não vai. A solução disso, só quem sabe são verdadeiramente grandes, só é um Platão, Aristóteles, o Leibniz, o São Tomás de Aquino, um cara desse porte. Tá certo? Søren Kierkegaard era um sujeito que estava transformando a sua tragédia pessoal em filosofia. E enquanto você está fazendo isso, você está no mundo da divisão. Tá certo? Ainda que você possa, na hora H, correr para a igreja e encontrar um alívio ali. Eu digo, mas um sujeito que é cristão, ele pode ter uma filosofia que é a filosofia trágica. E se é trágica, não é cristão. O grande poema da cristandade chama-se Divina Comédia, não a Divina Tragédia. E comédia quer dizer aquilo no qual a unidade é restaurada no fim. Se termina com a ruptura total, é tragédia. E tragédia quer dizer o canto do bode. Quer dizer, o bode, que é o capeta, né, está celebrando a ruptura total e definitiva, a separação entre o homem e a verdade, a separação entre o homem e o sentido da vida. Né? Então você pode ter um sujeito cristão pode ter uma filosofia trágica, tá certo? Mas ele não pode acreditar nela totalmente. Então é exatamente o caso do Bruno. O Bruno vivia entre a sua cosmovisão trágica e a sua fé católica. Não é isso? Se ele perdesse a fé católica, ele iria direto para o hospício. Porque a cosmovisão dele não tinha como integrar o elemento católico ali. A cosmovisão era trágica. E vocês veem no livro A Imitação do Amanhecer, né? Aquilo é uma tragédia sem mais tamanho. Né? E ali é o mundo do artifício total, quer dizer, o sujeito que cultua a múmia do seu antigo amante. É a coisa mais, né, fragmentada possível. Né? Eu digo, bom, mas isso aí é a experiência trágica que o Bruno vivia, que era a verdadeira cosmovisão dele. Eu nunca aceitei essa cosmovisão nem por um minuto. Por quê? Porque ela tinha chegado a mim muito antes de eu conhecer o Bruno. E eu já percebia que aquilo não dá cabeça a ninguém. Fala, a gente não pode se contentar com isso. E você fazer que nem os essencialistas, vamos fazer aqui o ilogismo racional, também não é uma solução. Não é isso? Então, evidentemente, Cornélio Fabro não é um existencialista, Cornélio Fabro é um tomista. Então ele vai pegar toda esta experiência existencialista e reintegrar dentro de um outro edifício que transcende isso infinitamente. Vou dizer, mas este, para mim, era o grande problema, dizer, desde o início. E, eu vou dizer, quando eu ainda estava com uns 20 anos, eu já tinha percebido que isto era uma coisa perigosíssima, tá certo? E que pode esterilizar completamente a inteligência humana e fazer ela até se comprazer na tragédia da sua impotência cognitiva. Né? Uma coisa que me chamou muito a atenção na juventude foi o livro do Jean Piaget, que chama Sabedoria e Ilusões da Filosofia. E eu, quando li aquele livro, eu soube imediatamente que estava errado. Eu falei, bom, mas está aí um bom serviço para eu fazer. Né? Eu tenho que descobrir onde este treco está errado. O Jean Piaget só admitia como conhecimento aquilo que foi obtido pelas ciências experimentais. E ele dizia, então a filosofia não dá conhecimento. Conhecimento é a ciência. E o que é a filosofia? Não é conhecimento de maneira alguma. É, vamos dizer, uma orientação no mundo dos valores, incluindo os valores cognitivos. E eu imediatamente pensei o seguinte, escuta, mas se você tem um conhecimento, você sabe de uma determinada coisa, mas você não sabe onde esta coisa se coloca dentro da orientação geral, né, da hierarquia dos valores cognitivos. Então você não sabe realmente aquela coisa. Ela não é um conhecimento ainda. Se você não sabe o significado de uma informação, você não entendeu a informação. Então perguntava eu, em que sentido o chamado conhecimento científico é conhecimento? Eu inverti o negócio do Piaget.
O que é verdadeiramente conhecimento é a orientação geral dentro da hierarquia dos valores cognitivos. Quer dizer, se eu não sei quanto vale um conhecimento, onde ele está e o que ele significa, ele não é um conhecimento, ele é apenas um assunto. Entendeu? Um tema. E um tema pode ser um problema. Certo? Então, bom, o certo é 100% inverso do que o Piaget está dizendo. Só existe conhecimento onde existe, quer dizer, a integração da informação dentro de uma hierarquia geral que lhe permite, como diria Ortega y Gasset, saber a que se ater. Quer dizer, você sabe a relação correta na qual você está, diante deste conhecimento em particular, dentro de um esquema geral do mundo. O esquema geral da realidade. Tá certo? Então, aí me surgiu outro problema. Eu digo, bom, o pessoal fala muito que existe um progresso do conhecimento. Por quê? Porque existe um monte de universidades, os caras estão produzindo um monte de trabalho científico, etc, etc, etc. Mas, nós temos dois problemas. Primeiro, cada um desses conhecimentos, isolado dentro do senso de orientação geral, não é um conhecimento de maneira alguma, é apenas um assunto. Por exemplo, você viu um determinado bicho. Você viu um ornitorrinco. E você se pergunta, mas o que é isso? É um pato? É um porco-espinho? É um lagarto? O que é? Então, você ter visto o ornitorrinco não é de maneira alguma um conhecimento. Só se transformará um conhecimento quando você souber onde está o ornitorrinco dentro da ordem geral. E, portanto, quando você tiver em relação a ele o senso correto e adequado de orientação. Curiosamente, o Jean Piaget invertia. Ele dizia que esse senso de orientação não é um conhecimento. E que só, vamos dizer, o fato isolado, entre aspas, confirmado pela ciência, fecha aspas, é conhecimento. Falei, mas isso é completamente louco. Depois, mais tarde, eu descobri tanta besteira no Jean Piaget, tanta, que dava vontade de bater no sujeito. Vontade de bater por quê? Porque o Jean Piaget não era só um autor, o Jean Piaget era uma influência predominante na educação brasileira. E um dos grandes responsáveis pela estupidificação dos nossos meninos. E, ao mesmo tempo, por exemplo, Ortega y Gasset dizia que o Jean Piaget era o maior psicólogo de crianças que jamais existiu. Eu falo, mas peraí, mas eu não entregaria o meu cachorro para o Jean Piaget educar, quanto mais meus filhos. Tá certo? Porque uma das especialidades do Jean Piaget era realmente não entender nada. Tá certo? Não entender os termos do problema e falar sempre com aquela arrogância de não, eu represento aqui a ciência, portanto o conhecimento, eu estou no reino da objetividade, você está aí no reino da orientação subjetiva, quer dizer, uma coisa, um empáfia perfeitamente idiota. Outra coisa que eu também encontrava, por exemplo, Brunswick tinha o mesmíssimo defeito, quer dizer, era, claro, um grande matemático, um grande lógico, tal, mas tinha essa mesma bobagem. Então, nessa perspectiva do Jean Piaget, a mesma ruptura trágica aparecia, de certo modo, mas com uma espécie de valor invertido. Então, ele tentava, vamos dizer, se livrar. A filosofia para ele era a ideia, e o conhecimento científico era o fato concreto. Entendeu? Eu digo, bom, essa aí o deslocamento entre a colocação e o problema real já se tornou extremo. Quer dizer, aí já é o erro radical. Mas eu disse para mim mesmo, é este o problema que eu tenho que resolver. Não que eu tenha que encontrar, vamos dizer, os princípios para a solução dele, porque eu sabia que esse princípio Aristóteles já tinha dado de algum modo. Eu sabia que ele estava lá. Por quê? Porque no mundo de Aristóteles você não tem esse salto, você não tem essa ruptura. Não, e como também não tem em Platão, você tem, vamos dizer, a subida e a descida. Você forma o círculo. Então, aí eu vi que para resolver este problema, eu precisava, em primeiro lugar, adquirir uma visão mais clara do que fosse o discurso poético simbólico. Não é isso? Porque já que este era o primeiro nível, o primeiro grau de elaboração
e que sem este não era possível nenhum dos outros. Quer dizer, não há ciência, não há conhecimento, não há filosofia, não há nada se não tiver o mito, a poesia em primeiro lugar. Por quê? Porque você não tem um material com o qual você lidar. Agora, é claro que de um condensado mitopoético, você não obtém uma filosofia, você obtém 1000 filosofias, algumas certas, outras erradas. Então o mito é uma condensação da verdade e do erro, porque ele é a expressão, vamos dizer, direta, o mais direta possível, da experiência tal como se conserva na memória. Então, agora, se você não tem o condensado mitopoético, você vai ter que lidar direto com o material, vamos dizer, dos sentidos, e daí não dá. Você só pode trabalhar a partir desse segundo grau, que é o condensado simbólico. Né? Bom, então, urge compreender o que é aí o discurso poético e o que ele realmente faz. Tá certo? E, para daí saber como é que nós podemos continuar o serviço. Para isto, então, eu tive que elaborar o negócio da teoria dos gêneros literários. Foi uma das primeiras coisas, vamos dizer, que eu trabalhei a fundo e creio que encontrei a solução. Por quê? Se você está falando, vamos dizer, de um tratado filosófico, de um ensaio filosófico, você está falando de um poema, em todos os casos você está falando de gêneros de discurso, diferentes gêneros de discurso. Né? E é preciso entender exatamente como é a relação entre eles e como é a passagem de um a outro. Né? Quer dizer, por exemplo, partindo de uma experiência condensada num poema, como é que eu posso elaborar intelectualmente aquilo e separar das inumeráveis sugestões filosóficas contidas nele as que são válidas das que são meramente ilusórias. Não é isso? Então, isso quer dizer, por exemplo, você lendo um poeta ou lendo um romance e tal, ele te dá um impacto, mas você pode tirar muitas conclusões e essas conclusões não são todas igualmente válidas. Tá certo? Quer dizer, a elaboração intelectual das conclusões geradas pela inspiração poética, vamos dizer, esse é exatamente o trabalho da filosofia. Não é isso? E onde entra aí a ciência, entre aspas? A ciência é um mero fornecedor de material. Nenhuma ciência tem em si o padrão da sua própria inteligibilidade. Isso é a mesma coisa que você dizer. Não é possível você explicar geograficamente os conceitos da ciência geográfica. Então, a consciência geográfica, por exemplo, se baseia vamos dizer, numa noção de espaço. Agora, a gente pega um geógrafo e diz o que é espaço. Ele, como geógrafo, ele não pode responder isso, porque a geografia pressupõe a noção de espaço, ela não a cria e não a elabora. E do mesmo modo, né, se você pegar conceito de matéria, conceito de tempo, conceito de causa, conceito de sequência, conceito de soma, conceito de... e assim por diante, todos os conceitos usados em todas as ciências, nenhuma ciência pode criar aquilo. Então, é somente o exame filosófico que pode dar sentido a essas coisas. Então, isso quer dizer que o conhecimento científico só se torna conhecimento quando analisado filosoficamente. Senão, ele não é conhecimento, ele é um material bruto, assim como a poesia é um material bruto. Está compreendendo? Então, eu vi, olha, na verdade, a função do conhecimento científico é a função poética. Ele vai fornecer versões da experiência. E nada mais do que isso. Né?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.